Oi, oi, oi! Conectados com vocês, eu sou Ezequiel Alves e quero agradecer a participação de cada um de vocês. Peço licença para entrar na sua casa, para invadir as suas telinhas, para trazer o melhor de tudo. E olha, vocês não estão entendendo mal não, tá aqui, olha, a nossa logomarca do Grupo Line 7, porque hoje tem um episódio especial. Acompanhe essa live que você vai ver algo muito sério, muito importante. Hoje estamos aqui com ele, que é presidente do Grupo Line 7, o nosso tão querido presidente Jean Xavier. Boa noite, Jean. Muito obrigado por estar aqui conversando conosco e também está acompanhando aqui nessa conversa o presidente do Tribuna, o nosso grande amigo, o Arley Silva. Boa noite, seja bem-vindo, Arley. Boa noite, tamo junto. Bom, eu quero começar a nossa conversa falando do seguinte. Houve alguns rumores falando que o nosso grupo não traz a verdade, não traz aqui notícias sérias e que o nosso grupo, o nosso presidente trabalha no anonimato, trabalha no escondido. Então ele está aqui, mostrando aqui o seu trabalho, mostrando aqui o que ele traz de verdade para provar para vocês que ele não trabalha no escondido, no anonimato. E o que o nosso grupo traz só verdade, é um grupo com trabalho sério e vamos trazer algumas notícias aqui, algumas pautas que são realmente muito polêmicas. Então, um caso sério, fique conosco. Boa noite, senhores. E eu quero começar o seguinte, com o Jean. Jean, nós tivemos aí algumas polêmicas, posso dizer assim, a respeito da ideologia de gênero nas escolas, principalmente na cidade de Igarapé. Você pode falar um pouquinho para a gente, até mesmo para esclarecer para a população o caso que está acontecendo lá na cidade? Com certeza. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que uma coisa é a minha opinião, né, que eu vou, inclusive, até entrar nesse mérito. E outra coisa é a opinião do jornal. Eu não posso misturar minha opinião com o que eu acho com a opinião do jornal. Em relação ao que foi noticiado, né, que foi até no Igarapé Livre, que é uma das nossas páginas, foi uma situação que aconteceu, onde o prefeito da cidade encaminhou para a Câmara um texto para ser apreciado, onde pedia a revogação de uma lei, né, que proibia se falar sobre ideologia de gênero nas escolas. Então ele fez esse pedido e aí a gente divulgou isso de uma forma bem clara, bem transparente. Inclusive um dos vereadores da cidade, o Hamilton, ele leu. Eu vou até pedir para a produção botar esse vídeo dele lendo, tá? E aí eu vou pedir, vamos assistir. Excelentíssimo senhor Adão José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Igarapé. Projeto de lei número 45/2023. Revoga a lei municipal número 1708, de 28 de outubro de 2015, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino ao município de Igarapé e dá outras providências. O povo do município de Igarapé, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprova, e eu, na qualidade de prefeito municipal, nos termos do artigo 69, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 1708, de 28 de outubro de 2015, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino do município de Igarapé e dá outras providências. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Prefeitura Municipal de Igarapé, 31 de março de 2023, assina a referida propositura, excelentíssimo senhor prefeito Arnaldo de Oliveira Chaves. O projeto será encaminhado para as comissões de legislação, justiça, redação, educação, cultura, esporte e lazer. Então tá aí, né? O vídeo deixa bem claro a leitura do texto. Eu tô aqui também, daqui a pouco eu vou mostrar, né, a assinatura de quem que enviou isso para a Câmara. E aí, logo após, vieram várias retaliações. Isso criou uma polêmica muito grande. E eu acho que o prefeito, o Arnaldo, nada contra a pessoa dele. Inclusive, ele já até esteve aqui no podcast. Eu acho que ele, como prefeito da cidade, né, uma figura tão importante,
ele, né, ter cometido um erro, ele poderia ter simplesmente, né, admitido que fez de uma forma precipitada, mandou isso de uma forma precipitada, mas depois ele tentou se esconder atrás de uma desculpa, que eu vejo isso como uma desculpa, falando que isso foi uma indicação da Defensoria Pública. E onde que uma Defensoria Pública ela consegue impor, né, a um município que se faça algo? Ela pode sugerir, enfim. Tanto que não foi uma oposição, que depois o prefeito retirou e tentou colocar a culpa, né, criou um texto todo sem pé e sem cabeça, pediu a Câmara para ler, se passando de bonzinho, colocou lá até um versículo bíblico para poder, né, colocar como uma pessoa conservadora. Mas eu acho que seria muito mais bonito, o senhor Arnaldo Chaves, se o senhor tivesse vindo a público e tivesse dito que simplesmente foi um erro, foi um equívoco. Todo mundo erra. Então, ao contrário disso, ele preferiu perseguir as páginas, até a tribuna também, ele perseguiu o Igarapé Livre, entrou com um processo, ele sabe quem que são os donos, e aí ele entrou com um processo, foi tão covarde que ele me conhece, ele sabe que ele já esteve aqui, né, como a gente já mostrou, a gente fez uma entrevista com ele recentemente. Então, se a gente fosse essa mídia marrom que ele fala, ele não teria dado entrevista para a gente, né, e entrou com esse processo pedindo para que o Facebook, né, que o Grupo Meta retirasse as nossas páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, que ele retirasse ela do ar e censurasse. Então, ele se acha dono, né, da verdade. Quando algo não o favorece, ele vem com essas atitudes arbitrárias. Eu acho que foi uma atitude, né, de ditador, e ele tem que entender que a mídia ela é importante para a cidade. Aí eu vou perguntar para a população o que eles acham, né, do trabalho que o Igarapé Livre vem fazendo, que o Tribuna vem fazendo, né, tá aqui o meu colega, o Arley. Então eu queria saber da população se acha que a gente está prestando um bom serviço. E só mais um ponto, a gente publica muita coisa também a favor do governo, a gente não é uma mídia que faz oposição a todo momento, uma mídia que fica criticando a todo momento. Mas podem ter certeza, que tiver de errado, mesmo que incomoda, viu, senhor Arnaldo? Que tiver de errado a gente vai continuar mostrando, pode ter certeza disso. E não é processo, pode colocar mais 10, 20 processos, inclusive assiste essa live toda. Processa por mais alguma outra coisa aí, porque o senhor realmente está sendo mentiroso em relação ao que o senhor colocou no processo contra a gente. E só mais uma coisa, utilizou, né, um jornal de grande veiculação, que se chamou Tempo, para poder tentar, né, de certa forma, desvirtuar o assunto, mas foi ele que assinou, foi ele que enviou isso para a Câmara, o texto foi lido. Tá aqui. Senhor Arnaldo, você conhece essa assinatura aqui? De quem que é essa assinatura? Alguém assinou pelo senhor? Mesmo que foi uma indicação de alguém, uma orientação de alguém, foi ele que assinou. Então ele tem que responder pelos atos. Se eu tomo alguma atitude, que o meu nome, que a minha assinatura tá ali, mesmo que alguém me orientou, eu não vou botar a culpa, vou arrumar uma desculpa que isso foi de não sei quem. E aí depois, covardemente, ele vai lá e retira esse texto da Câmara e entra com um processo de calúnia e de difamação contra a gente, né, para poder retirar as nossas páginas do ar. Gostaria que meu amigo também falasse um pouco da experiência dele com essa ditadura, né, porque eu chamo isso de ditadura, né, das nossas mídias na cidade, que vem fazendo um trabalho. Passa a palavra para o meu amigo. Olha, e assim, só para o pessoal de casa entender direitinho. Então, as páginas foram, a cidade, né, a prefeitura entrou com um processo pelo fato das páginas terem divulgado algo que ele já tinha assinado, tinha colocado um texto. Sim, sim. Ele mesmo assinou. Enviou o ofício para a Câmara. E mandou o ofício para a Câmara, assinado. E parece que ele não queria que a população soubesse que ele tinha feito. Exatamente. Parece que se arrependeu, retirou o texto e logo depois ele entrou com um processo com uma acusação de quê? Exatamente. Ele praticamente enviou o ofício, né, para a Câmara, né, e depois tentou calar
o que ele quis fazer foi calar tanto a página Igarapé Livre, quanto a página Tribuna. Só que tem uma coisa, a nossa página, ela representa a população, sempre vai estar do lado da população. Ideologia de gênero, isso nós não concordamos, né? A gente respeita as pessoas, esse é o nosso princípio. Um prefeito que, quando foi pré-candidato, foi nas igrejas, pediu voto, reuniu os pastores, a gente achou que ele agiu de má fé. Praticamente ele agiu na calada, né? Só que aquilo que a gente sempre fala, a gente não publica fake, igual ele andou falando, igual postou na página oficial da prefeitura também no Instagram, né? Inclusive alguns servidores usando fake news lá, acusando as nossas páginas, tanto a Igarapé Livre também, quanto a Tribuna, falou que a gente estava postando fake. E a resposta está aí, a resposta da justiça está aí, né? Derrubou o pedido dele, que era simplesmente acabar com as páginas, não conseguiu. A gente vai continuar mostrando a verdade para a população, que a população merece saber a verdade. Não concordamos com o que ele fez, né? Ele na calada ele enviou para a Câmara e a gente só mostrou para a população a verdade e não adianta. Nós estaremos sempre junto lá da população, essa é a verdade. Exatamente. Pegando só um gancho aqui, em relação ao que eu falei que uma coisa é o Jean Opinião e outra coisa é o Jean Grupo lá M7, né, que envolve diversas páginas. O que eu penso sobre ideologia de gênero? Eu tenho diversos conhecidos, eu sou hétero, mas eu tenho diversos conhecidos homossexuais, pessoas que inclusive são ligadas direto a mim, que trabalham no grupo, você sabe bem, você faz parte do grupo, você sabe o respeito que eu tenho com as pessoas. E eu posso te dizer que a maioria delas, se vocês forem nos comentários dessa publicação, gente, está lá no Instagram, tem homossexuais lá, né, pessoas que não concordam com a ideologia de gênero nas escolas. Eu acho que, assim, a gente tem um direito individual de fazer o que a gente quiser dentro da lei, beleza? Se uma pessoa quer apaixonar por uma árvore e quer casar com ela, e se tiver algum pastor ali decidido, ou que seja um padre, ou alguma autoridade religiosa e quiser fazer esse casamento, gente, tranquilo, ali né, o direito individual da pessoa. Mas quando isso passa de, né, algumas pessoas que estão ali naquele meio querendo impor, né, que algo para a maioria, eu acho extremamente errado. Aí a gente entra para dentro da ideologia de gênero nas escolas. Eu acho que é só a ponta do iceberg do que eles querem fazer. Tá? E repito, são poucas pessoas que estão ali no meio LGBT, que querem criar um transtorno, que querem criar uma polêmica, que querem criar uma confusão e não defender os direitos. E aí, beleza, quando a gente entra para a ideologia de gênero nas escolas, que eu acho que a maioria das pessoas não concordam. Crianças de 8 anos, 9 anos, tá na idade, aí eu pergunto para a população, tá na idade de falar sobre ideologia, falar sobre questão de sexualidade, falar, né, se gosta de homem, se gosta de mulher, enfim, tá na idade? Não. Eu acredito que não. E eu acho que essa é a opinião da maioria. Então, querer impor isso, eu acho que a escola, ela tem que ensinar, né, a matemática ali, o português, a geografia, que são coisas reais, que são coisas, né, que a pessoa vai levar para o cotidiano, né, que são coisas que vão fazer dela uma pessoa que ela possa levar isso para o lado profissional, que vai desenvolver esse lado intelectual dela. Agora, falar de sexualidade, eu acho que já é uma educação dos pais, eu acho que isso tem que ser ensinado dentro de casa e na idade certa, em primeiro lugar. Eu acho que tem que ter idade para tudo. Eu acho que de 8 anos, 9 anos para baixo, ou talvez até mais, a pessoa, ela tem que ser criança, ela tem que brincar, ela tem que fazer as atividades que uma criança tem que fazer. Aí o que essa minoria faz? Ela pega essas pautas, joga isso, né, de uma forma, aí depois joga de novo até convencer, né? Tem aquele ditado: a gente não pega um sapo, joga ele na água fria
e ele vai pular. Se jogar ele na água quente, que ele vai pular. Então o que eles pegam? Pegam o sapo na água morna e vai cozinhando até ele morrer. Entendeu? Então é assim, eles vão devagarzinho, por isso que eu falei que é a ponta do iceberg, eles vão devagarzinho, vão tratando ele devagarzinho, e aí daqui a pouco eles fazem igual eles estão fazendo numa universidade do Rio de Janeiro. Eu até gostaria que a produção aí, por gentileza, colocasse na tela aí pra gente assistir o que está acontecendo. Essa é a realidade da Universidade Federal Fluminense. Lula livre, apologia à revolução, MST. Olha aí. Pasmem, essa é a porta da sala na Universidade Federal Fluminense. Quem é feminino aqui? Quem pode entrar no banheiro feminino? Cis, trans, travesti, bigênero, agênero, hétero, lésbica, bissexual, queer, assexual, etc. Fala que você é travesti, você pode entrar tranquilamente aqui no banheiro feminino. Você pode, inclusive, ferir a segurança de uma mulher que está aqui, de fato, que vai se sentir extremamente insegura com um homem lá dentro. E a reitoria é conivente com isso. Flagramos alunos e supostamente um professor fazendo uso entorpecente dentro da universidade. Mas é normal, por exemplo, numa universidade pública, fumar maconha. É tranquilo, é normal. Bom, aí depende de como você vê a maconha. Aí, pessoal, após muitas denúncias, alunos pedindo, chegamos aqui na Universidade Federal Fluminense. Vamos ver como é que está a situação aí dentro. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Vamos ver se o pessoal está aprendendo muito Aristóteles aí dentro, muito Platão. Ou se o pessoal está aprendendo um outro tipo de filosofia. Se liga aí. Compartilha esse vídeo no Story para que as pessoas saibam dessa realidade. Olha isso aqui, pessoal. Marca isso aqui. Baixo o oportunismo e o revisionismo. Viva o marxismo, leninismo, maoísmo. Defendendo o Mao Tse Tung, que matou milhões de pessoas. Ver se isso merece realmente um campo revolucionário, onde os alunos se preparam para fazer revolução, é lamentável. Queimar a viatura, gostoso demais. E uma viatura aqui pegando fogo. Marcha da Maconha, terminal de Niterói. Isso aqui, numa universidade pública. Apologia à droga numa universidade onde as pessoas tinham que estar estudando. Tá aí, olha, imagens de incendiando viaturas, impondo, uma minoria impondo para essa maioria algumas ideias que a gente sabe que são abomináveis. Como que você vai pegar uma viatura de uma autoridade lá e vai botar fogo e isso é certo? Eu não concordo com isso. Eu acho que... Erradíssimo. Pois é, eu não concordo com isso. E acho também que, em todos os lados, sempre vão ter os extremistas, que querem criar confusões e tudo, mas eu acho que a polícia militar, a polícia civil, todas as polícias, a federal, elas são entidades, principalmente aqui de Minas, respeitadas, são entidades sérias, e aí vem um grupo e vem defender esse tipo de situação. Então, em cima disso, o senhor falou aqui sobre ideologia de gênero nas escolas. Para muita gente houve a polêmica também do banheiro compartilhado, né? O que vocês acham a respeito do banheiro compartilhado? Teve um caso em São Paulo agora na faculdade de um banheiro compartilhado, né? Que o rapaz, ele entrou no banheiro e tinha uma mulher lá e ele acabou filmando as partes íntimas dela, né? Então, assim, sou totalmente contra, eu não concordo. Claro, a gente respeita, né, opiniões, opções sexuais, isso é mais nítido possível. Só que quando a gente fala de banheiro compartilhado, a gente está falando de ser humano, né? E hoje o que a gente mais vê é ser humano, um respeitando o outro e tal, e por aí vai. Então imagina um banheiro compartilhado. Um exemplo foi numa faculdade, pessoas estudadas e tal. Então é algo meio complexo e meio complicado, sabe? Nesse caso, eu cheguei até a acompanhar esse caso. O rapaz, por debaixo do banheiro, né? Exatamente. Filmou com o telefone, uma das meninas conseguiu pegar o telefone na mão do rapaz. Isso. E conseguiu provar para a polícia que ele tinha feito aquilo ali. Agora, eu acho que, imagino assim também, que pode ter crianças, adolescentes com homens de mais idade, ou, não vou falar até assim, ou de repente algumas pessoas com maldade, né? A mulher hoje ela já vive numa situação tão vulnerável que acaba dentro de um banheiro sozinha, de repente com uma outra pessoa com um pensamento ruim, um pensamento diferente, acaba trazendo problema, né? Então... Sim, claro, não. E é igual a gente fala, a importância do Portal Igarapé Livre, tanto da tribuna, é realmente mostrar para a população a verdade.
né? A publicação que a gente fez sobre ideologia de gênero, a gente não acrescentou e nem tirou nada, a gente só colocou aquilo que estava no ofício que o prefeito enviou para a Câmara. Imagina, senhores pais e mães, um banheiro compartilhado nas escolas municipais de Igarapé, né? É uma coisa que a gente vai sempre bater na tecla, deixa nossas crianças brincar, né? Deixa elas ser criança. Deixa elas ser crianças. Deixa elas ser crianças. E quem tem que ensinar questão de sexualidade são os pais, é uma coisa... E na idade certa. Na idade certa, né? É uma coisa que a gente vai sempre estar batendo na tecla também. Então, é isso aí. Prefeitura, deixa as nossas crianças brincar. Então você, pai e mãe, sabia dessa situação? Sabia desse caso? O Grupo Line 7 fez então a sua publicação de uma notícia do qual foi colocada, foi protocolada dentro da Câmara Municipal de Igarapé, e ali a única coisa que o grupo fez foi qualquer outro tipo de veículo de comunicação faria, era fazer a divulgação. E essa divulgação foi feita, como disse aqui o Arley, sem mudar uma vírgula. Então você, pai e mãe, concordaria, sim ou não, sobre a discussão de ideologia de gênero dentro das escolas? Você sabia então que o prefeito iria retirar a lei que proibia falar sobre ideologia de gênero dentro das escolas? Eu queria aproveitar e pegar um gancho em relação ao que meu colega falou, em relação aos banheiros unissex, né? Eu penso assim, eu volto a falar mais uma vez, eu acho que a opinião de alguns, né, o desejo de alguns, e que esses alguns fazem já de forma premeditada, né, criam essas polêmicas de forma premeditada. Eu acredito que existem até investimentos para isso, para que criem o caos, para que criem discussões nesse nível, para desvirtuar de outros assuntos, tá? Então, assim, eu já li diversos livros, eu sei como é que isso funciona, eu sei muito bem as intenções, mas enfim, eu vou falar em relação à opinião, tá, do banheiro. Eu penso o seguinte, tá lá uma transformista, beleza, ela tem o direito de ser, ela tem o direito de trocar de nome, ela tem o direito de viver a vida dela. Eu acho que isso é louvável, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade. Então, se ela está se sentindo ali mulher, mas ainda não foi operada nem nada disso, gente, eu acho que por que não brigam por um direito de ter um banheiro ali individual, com uma privada só, talvez até também, né, com acessibilidade, para que essas pessoas que não querem passar pelo constrangimento de utilizar talvez ali um banheiro feminino, por que não se criam, talvez não se briga por um terceiro banheiro? A inclusão, tudo bem, mas aí quer impor para uma maioria, quer impor, gente, que aí, beleza, eu quero lutar pelo meu direito, mas eu vou infringir o seu direito. E aí, que briga que é essa? Né? Que mérito que tem isso? Então eu tenho que te respeitar para mim ser respeitado. Concorda? Então eu acho que a população também concorda com isso. Como eu estava falando também, tem algumas pessoas que querem impor que padres, por exemplo, que pastores, né, as casem assim, à força, com o poder da justiça, simplesmente para impor, simplesmente por um motivo de raiva. Gente, isso não é legal. Então, assim, mas existem pastores e padres, é só procurar, que fazem, entendeu? Esse tipo de casamento. Então não precisa de brigar, não precisa de impor. Seja uma coisa natural. Entendeu? Sejam felizes. E ser feliz. Entendeu? Eu acho que, acima de tudo, a pessoa tem que ser feliz e não ficar impondo. Então, assim, um direito individual querer interferir num direito da coletividade. Isso é errado. Uhum. Isso é errado. Tem que haver o respeito, né? Sim, acima claro. de tudo, tem que haver o respeito. Tem que respeitar o espaço ali de cada um que tem o seu gênero, que se sente daquela forma. E adequar os espaços, né? As pessoas pensarem, os poderes públicos pensarem aos espaços para essas pessoas se sentirem mais confortáveis, como disse o senhor, né? Uma mulher trans, hoje, para entrar num banheiro masculino, de repente a mulher trans pode se sentir constrangida.
ou a mulher trans entrar dentro de um banheiro feminino e a mulher hétero se sentir constrangida. Então, acaba tendo constrangimento de duas partes, ou de uma parte ou da outra. Agora, a respeito da... Desculpa te cortar, isso é um detalhe. Existem essas pessoas que estão ali realmente por conta do pensamento, que, como eu disse, eu respeito demais a pessoa se sentir, a pessoa, né, achar que aquilo ali, né, ela se transformar, ela ir para uma outra ideologia, ela ir para uma outra sexualidade, tudo bem, tranquilo. Agora, o grande problema, e aí às vezes essa pessoa ela vai entrar ali respeitosamente, ela vai ali usar o banheiro de forma respeitosa. Agora o grande problema é igual ele falou, quando outras pessoas, né, que a gente já vê um mundo aí tão complicado, né, com abusadores aí, né, de toda forma, e aí você abre espaço, uma brecha, para aquilo ficar mais fácil. Isso é um absurdo. Verdade. E aí os pedófilos, né, como ele disse, começam a usar o banheiro, né, para poder fazer a prática dos seus atos. Como a gente viu ali naquele vídeo, o banheiro lá com várias opções para quem quiser usar. Poxa, aí tá lá dentro uma criança lá, enfim, entende? E quando a gente vê essa mesma turma, né, essa turma problemática, essa turma que briga, não digo os homossexuais, não, as pessoas que utilizam essas pautas para criar problema, para criar tumulto, entendeu? Que a culpa não são deles, a culpa é de quem cria ali, de quem aproveita essas bandeiras para criar o Huawei. Aí quando a gente vê o discurso dessas pessoas, quando uma criança é abusada, quando uma mulher é estuprada, entende? E quando uma mulher é abusada, até que tem um pensamento contrário ao deles, eles falam, bem feito, deveria ter sido pior, tem que fazer isso mesmo. Que humanidade tem essa pessoa? Então fica comprovado que essa pessoa está utilizando dessas pautas para criar o caos. Então, você de casa, para você que chegou agora, para você entender um pouquinho, ou até as pessoas, né, com outros gêneros, né, estamos aqui em nosso grupo, o Grupo Line 7. Coloca aqui em questão a ideologia de gênero nas escolas. Estamos aqui, não somos contra ninguém de ideologia de gênero, nós estamos aqui apenas falando a respeito de uma pauta do qual o poder público colocou em questão e parece que logo depois, não sei se os senhores concordam comigo, parece que logo depois ele se arrependeu ou ficou com medo da repercussão disso. A repercussão foi grande. E retirou o texto. A repercussão foi grande. E logo depois, para não ficar como ele colocou como o nosso grupo, colocou a mídia como mentirosa. Então, entenda bem, nós estamos aqui pautando sobre o que a gente acha que é legal ou não é legal sobre ideologia de gêneros, mas sim o que respeitamos todos, mas o que colocaram nas escolas, o que o prefeito fez, essa ação que ele fez e com isso moveu o processo. E aí eu pergunto para o senhor, como que ficou a lei em questão disso? Como que o processo andou e qual foi a decisão a princípio? Pois é, e qual foi a atitude dele, como eu disse no início? Ele foi lá, retirou o texto da Câmara, porque ele viu que teve uma repercussão muito grande, né? O nosso veículo, que foi o Igarapé Livre, ele é extremamente respeitado na cidade, ele é a voz da população, um dos veículos, né, que tem a voz bem ativa na cidade, para qualquer um. Como eu já disse, a gente mostra a verdade. E aí, dada a repercussão, o que o senhor Arnaldo fez? Foi lá e retirou o texto da discussão, da apreciação dos vereadores. Então, o que isso mostra? Se está lá a assinatura dele, né, como eu já mostrei, que esse aqui é o texto, e a gente vai botar ele aí para vocês verem. Está aqui a assinatura dele. Foi lido pelo senhor Hamilton, senhor vereador Hamilton. Como a gente já mostrou o vídeo também. Então, logo após a repercussão, ele vai lá e retira. Então, o que isso para mim, o que isso parece? Que ele viu
que cometeu um erro, não o reconheceu, foi lá e retirou o texto, retirou a discussão, que em outra hora pode acabar voltando, se ele continuar como prefeito, pode acabar voltando essa discussão. E aí processou a Igarapé Livre e processou também o Tribuna. E veio esse processo como se fosse fake news. E foi e outras matérias também. E aí o que é mais interessante, né? A gente colocou o nosso corpo de advogado, né? Quero aqui também até agradecer o Dr. Cláudio Figueiredo, Dr. Cláudio, mestre do direito, também um grande parceiro nosso, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida com o que faz. E aí entrou o doutor, né, o Cláudio Figueiredo, nos representando, e logo em seguida, né, foi apreciado pelo seu juiz e que entendeu, né, que o pedido dele não estava dentro das conformidades e negou, né? Ele fez um pedido lá para poder retirar essas páginas do ar, e aí foi negado esse pedido. Ele pediu uma liminar, né? Foi feito um pedido de urgência para ser retirado. E o que eu entendo disso? É medo. Ele sabe que o que a gente está falando é verdade e a gente está escancarando os erros. Ô, senhor Arnaldo, eu volto a dizer, eu acho que seria muito mais bonito da parte do senhor, né, vir a público, a gente inclusive, o senhor já esteve aqui nesse espaço, eu acho que seria mais louvável da parte do senhor, né, e até a população de Igarapé que nos ouve, eu acho que seria mais louvável do senhor admitir o erro, admitir, né, e colocou aí, igual como eu já disse, texto bíblico para poder tentar passar uma outra imagem. Eu acho que seria mais louvável do senhor ter nos procurado, pedir o espaço, né, para reconhecer o erro, e com certeza a gente o faria, né? Então, agora vir com essa atitude arbitrária, querendo nos calar, você pode ter certeza que isso não vai adiantar. Pode mover aí milhões de processos da forma que o senhor quiser, que a gente vai responder na justiça, porque eu ainda acredito na justiça do Brasil, né? E a gente vai continuar respondendo, e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Eu acho que o sentimento do meu colega aqui vai concordar comigo, eu tenho certeza, que agora a gente vai fazer até com mais amor, viu, senhor Arnaldo? Pode ter certeza. Fazer com mais amor ainda. Já faz, a gente já tem uma entrega, né? Você me conhece, a gente já tem uma entrega, e agora a gente vai ter uma entrega, eu acho que pode multiplicar isso aí para o infinito, que a gente vai ter uma entrega muito maior. População de Igarapé e região, vocês têm voz. Eu quero aproveitar, por favor. Só deixando bem claro aqui, completando o que o Jean comentou, para a população de Igarapé e região, né? Igual eles soltaram e falando que a gente publicou fake news. Toda publicação nossa é feita em cima do diário oficial da prefeitura, né? Toda semana a prefeitura solta lá no site dela o diário oficial. E também em cima dos ofícios que são enviados para a Câmara, informações, né, que são repassados lá para a Câmara dos Vereadores. Então, o que eu quero dizer, toda publicação nossa tem fonte, né? Pelo contrário do que eles falam, que a gente fica publicando fake news, longe de nós, longe de nós. Nós não compactuamos com fake news, nós compactuamos com a verdade, né? E vamos sim, nosso papel é ser transparente com a população, vamos ficar do lado da população, isso podem ter toda certeza, e tamo junto, viu, população? Pode sempre contar com a gente. E vocês acham o seguinte, tem uma outra polêmica, tá, gente? Foi assim, também notícia, que só acha que o processo pode ter também ganhado assim uma influência para o prefeito vir processar as páginas, uma vez que foi feita uma publicação de um servidor público ter agredido uma servidora? Então, olha só, olha que interessante. Pelo menos eu não vi, tá? Se tiver postado, vocês me desculpem, mas eu não vi um pronunciamento da prefeitura, nem do senhor Arnaldo, a respeito disso, né? Houve sim uma acusação de agressão. Essa servidora, né, no seu momento de trabalho, teria sido agredida, né, de uma forma extremamente brutal, por estar ali fazendo um atendimento, né, pelo que a gente viu do boletim de ocorrência,
Também foi uma outra matéria, né, que a gente se baseou, na verdade. A gente percebeu, né, através ali do boletim de ocorrência, que esse servidor, né, simplesmente pelo fato, né, da vítima ali estava fazendo um atendimento sem agendamento, né, parece que o local estava vazio e chegou uma pessoa precisando do serviço e ela foi atender, não estava ocupado. Eu acho que poderia ter partido até dela, né, falar assim, não, você não veio aqui com papel de agendamento, eu não vou fazer, entendeu? Para poder ficar mais ociosa. Não, ela quis atender. E aí, pelo que chegou para a gente, né, o gerente lá, de uma forma arbitrária, perguntou se a pessoa ali tinha feito o agendamento e como não tinha feito, ele ordenou para que encerrasse ali o atendimento dessa pessoa. E aí se iniciou a discussão até, né, a vítima ter sido ali empurrada, e aí parece que ela bateu na porta, caiu no chão, né, segundo o boletim de ocorrência. E aí eu não vi, né, o senhor Arnaldo, não vi a prefeitura, né, se pronunciando sobre isso, uma agressão, né, contra a mulher na cidade. Então aí fica muito esquisito, eu acho que fica muito, sei lá, eu não sei, eu não entendo. E aí também testemunhas disseram, também eu não sei se isso de fato ocorreu, que o prefeito foi lá no local tentando, né, apartar a situação, e o autor, né, eu não sei se nesse momento que ele chegou lá a polícia já tinha chegado, o autor não foi conduzido para a delegacia para prestar nenhum esclarecimento. Então aí eu queria entender o porquê. E aí logo em seguida, né, a gente ficou sabendo do caso, e a gente ficou sabendo quando aconteceu, e a gente, né, teve o cuidado de ir lá averiguar, né, os fatos, e depois disso a gente foi lá e postou. Que coisa. Então hoje, né, a mulher já sofre tanto com a violência em todos os aspectos, com a violência doméstica, com a violência de agressão, com a violência verbal. E dentro do trabalho, hoje as pessoas que estão lá dentro do poder público, que são cumpridoras da lei, que deveriam dar o exemplo, uma vez que testemunhas falaram que não foi conduzido, e a vítima ficou então mais uma vítima. Que as nossas páginas abraçou. Porque eu acredito que tem uma outra mídia na cidade, também de uma certa repercussão, de uma certa audiência, que falam que é ligado ao prefeito, né? E aí a gente viu comentários de pessoas perguntando por que essa página não noticiou nada. Por que essa outra página, né, que se diz aí séria, por que ela não falou nada? Né? Será que as pessoas que estão ali por trás, elas compactuam com isso? Porque a gente não, de forma nenhuma. Então, talvez se a gente não tivesse entrado nesse âmbito, a agredida não teria tido voz, tá? E aí ela fez lá, né, o corpo de delito, que ficou comprovado algumas lesões. Ela foi ouvida pela polícia, né, que fez um belo trabalho em relação a ela. Então, é isso. E eu queria fazer uma crítica, viu, Jean? Uma crítica, porque o que você comentou foi interessante. Se as páginas não tivessem divulgado, o pessoal, vamos dizer assim, literalmente teria passado pano. E me surpreende muito, estou olhando aqui o Instagram da Câmara Municipal de Igarapé, 2 dias depois, né, agora por volta de 19h20, ela solta uma nota de esclarecimento, né? Resumindo, 2 dias depois do ocorrido, comprovado, com testemunha e tudo, né? Ela solta uma nota que supostamente ocorridos no dia 5 de junho, né? É o que o Jean acabou de comentar, né? Fez o corpo de delito, foi comprovado algumas lesões, tem testemunha, e me surpreende muito, 2 dias depois, a Câmara soltar a nota. Eu acho que numa situação tão grave igual essa, né, feito bem, a Câmara deveria ter soltado uma nota imediatamente, comentado também quais são o suporte que a Câmara está dando para funcionar. E eu queria fazer uma citação aqui para o vereador Wellington da Dengue. O senhor Wellington da Dengue, o senhor citou de uma forma indireta, mas aqui eu vou citar o senhor de uma forma direta, tá? E nós somos abertos aqui também
pro senhor vir dar a sua versão dos fatos. O senhor defendeu, né, de uma forma assim bem convincente, né, bem Incisivo, bem enérgica o prefeito, eu não sei com que intuito, em relação a essa questão da ideologia de gênero, mas será que ele postou aí nas redes sociais dele alguma nota em relação ao que aconteceu com essa servidora? Eu não sei, né, se o agressor tem alguma ligação com, né, o prefeito da cidade. Eu não sei, essa informação eu não sei. Mas eu queria saber se o senhor, né, o vereador Wellington da Dengue, se pronunciou. Eu queria saber também, o vereador, a opinião do senhor em relação, né, não sei se o senhor tem filho, se o senhor gostaria, né, que o filho do senhor frequentasse um banheiro ali que tivesse um adulto ou que tivesse uma pessoa, né, do sexo oposto ali dentro, né, utilizando o mesmo banheiro. Queria saber a opinião do senhor, né, em relação a essa agressão, da mesma forma que o senhor se pronunciou, e a gente vai estar no próximo plenário, e eu queria ouvir, tá, do senhor essa opinião, né, já que o senhor defendeu um lado, eu queria também que o senhor se pronunciasse sobre o outro, né? Eu acho que é um assunto muito importante. E eu tenho certeza absoluta, né, que ele é uma pessoa séria e que ele vai falar sobre esse assunto também, que ele vai expor a opinião. E lembrando, ele citou de forma indireta, tá, as nossas páginas, que ele falou que foi 2. E aí logo depois veio o processo. Não tiveram coragem de colocar meu nome nem o nome do Arley, não. E eles sabem quem são os donos do jornal. Então aqui eu tô citando nomes, tá? Eu tô falando claramente, o senhor Wellington da Dengue, que defendeu. E a gente vai te perguntar segunda-feira. Espero que o senhor não corra, né? Espero que o senhor, né, faça jus, né, da coragem que o senhor teve de defender, né, o prefeito de uma forma errônea. Quero ver se o senhor vai ter também, né, a disposição de responder para o público aí sobre esses questionamentos. Ô Jean, e não é só essa questão também não, eu queria colocar outra pauta aí para ele comentar também. A questão da ideologia de gênero. Foi lido lá na pauta, né? Inclusive, se eu não me engano, o Wellington, a maioria do povo que elegeu ele foi um povo cristão, um povo evangélico, né? Por que ele não se pronunciou também? Eu acho que seria interessante ele pronunciar sobre esses dois casos, né? O servidor da prefeitura agrediu uma servidora da Câmara Municipal, né? E uma pauta igual a ideologia de gênero, ele não falou nada, não soltou um vídeo. Igual o Jean comentou, o ofício está aí, assinado pelo prefeito, né? Uhum. Porque ele não comentou nada, está calado, né? Acusar as páginas, igual ele acusa, fica fazendo comentário, né? Mas está aí, o juiz comprovou, mais do que tudo, né? Não postamos fake, não compactuamos com isso, né, Jean? De forma então, nenhuma. Wellington, fica o nosso convite para você, tá? Nosso portal está aberto para você se pronunciar sobre os dois casos. Então, vai ser um prazer estar publicando isso. E fica uma pergunta também. Como ficou a situação da servidora diante de tudo isso? Ela foi, né, uma vítima, e os dois ainda precisam conviver juntos no mesmo ambiente, uma vez que ela era... Não. O agressor, né, o suposto agressor, como dizem, né, que de certa forma já está mais do que comprovado através de testemunhas, né, da própria circunstância, das lesões. Inclusive tem um vídeo, para quem não sabe, tem um vídeo logo após a agressão. Alguém tentou passar o pano, né, falando que ela tinha se machucado de outra forma, mas tem um vídeo logo após as agressões, né, ela até passando ali. A gente não vai divulgar para não expor, mas tem um vídeo, né, que mostra ali o calor das emoções, enfim. E aí esse agressor, né, esse suposto agressor, como dizem, pediu demissão. Ele pediu demissão. Então eu acho assim, quem não deve não teme, né? Mas então se pediu demissão, por que será que pediu? E a servidora? Não, essa servidora, eu diretamente estou em conversa com ela, e a gente está, né, ouvindo ela. E em breve, quando ela se recuperar, eu estou respeitando esse momento dela psicológico, né, esse momento que ela passou. Eu acho que quando ela se recuperar, a gente vai ouvir ela, né, a gente vai expor os fatos. E eu acho que o mais importante disso é para que não se repita, para mostrar
né, que existem pessoas sérias que estão de cima, que dão voz, né, e que brigam pelos direitos, né, das pessoas, né, que é assim que os nossos jornais fazem. E o mais interessante, né, Jean, depois de uma nota de esclarecimento não é caso de rir não, pessoal, mas 2 dias depois, lamentável, né, deveria pelo menos explicar. A servidora tem uma psicóloga, a Câmara está dando esse suporte para a servidora? Não sei, mas deveria explicar para a população, né? Vergonhoso. A prefeitura também deveria acompanhar mais de perto, né? Como é que está a servidora, a situação dela. Com certeza, psicologicamente, ela não está bem, porque o caso repercutiu no município, né? E se não repercute também, o pessoal ia passar o pano quente, essa é a realidade, né? E a gente volta a dizer, a gente não vai ser omisso com isso, né? Porque respeitamos todo mundo e as pessoas que estão lá merecem o respeito também da população, né? Mas não compactuamos com isso, né? Eu volto a frisar aqui, viu, Jean? Estou aguardando a resposta do Wellington, né? Ele já fez umas críticas à minha pessoa também, que eu fiquei sabendo aí, né? Volto a dizer para o Wellington da dengue, não publicamos fake news, a nossa informação é em cima do diário oficial, do ofício. E aguardamos, Wellington, a sua resposta sobre a ideologia de gênero, né? Que foi lido na Câmara pelo vereador Hamilton, como foi bem dito pelo Jean. E que o vereador Hamilton não tem nada a ver com isso. Exatamente. Ele precisou de ler o texto. Ele só leu o texto. Foi encaminhado, teve que ler ali, enfim, e tal. Mas o vereador Wellington, logo em seguida, ele se pronunciou, ele deu a opinião dele, ele não citou as nossas páginas diretamente. A gente iria até ficar, né, calado em relação a isso, porque ele não citou diretamente, então tem várias páginas, a gente não sabia qual era, mas depois que veio o processo, ele tem um acesso direto, né, uma comunicação bem amigável com o prefeito, então a gente sabe que isso foi direcionado para a gente. Então tá aqui, né, as nossas opiniões, e eu gostaria muito de ouvir a dele. Então tá aí, olha, você de casa que está nos assistindo, entenda, como que esse veículo de comunicação não é um veículo de bem, sendo que está ali dando suporte, está ali, né, aguardando a servidora se recuperar, mas ali dando um certo suporte para ela, defendendo aí essas questões dessas pautas, apenas fazendo também a divulgação, o trabalho de divulgação, que é o nosso trabalho, e vem o poder público que às vezes se tropeça nos seus próprios erros e acabam vindo tentando reverter as coisas com mais um erro. Aí fica aí também a pergunta, né? Senhores, eu quero perguntar uma outra coisa aqui. A pergunta é o seguinte, dentro ainda das escolas, porque em algumas escolas, em algumas universidades, tem aí a doutrinação sobre o socialismo, o comunismo dentro das escolas e até o machismo nas escolas. O que os senhores acham sobre isso? Porque as escolas vêm fazendo ou até mesmo permitindo algumas coisas acontecer lá dentro que os pais deveriam estar ali ensinando em casa, saindo isso de casa, e acaba os professores sofrendo muito com essas coisas. Senhores, a posição dos senhores a respeito disso? Eu penso o seguinte, né? Existem alguns grupos, como eu disse, eu leio sobre isso, eu estou falando isso com propriedade. Existem alguns grupos, né, que são envolvidos com política, que enfiam isso, né? Vou falar de uma forma até grotesca. Enfiam isso dentro das universidades, das escolas, para poder criar uma militância com esses ideais, né, para poder criar alguns tumultos, para poder criar divergência entre essas pessoas, com o propósito, né, de criar o caos para reinar sobre o caos, para desvirtuar a mente da pessoa do que é realmente importante. Tá? Isso daí é notório. E é aquela velha frase, né, dividir para conquistar. Então, eu penso que isso é muito errado, eu acho que escola não é local para isso, eu acho que universidade não é local para isso, eu acho que a universidade ela tem que tratar os assuntos ali que devem ser tratados, né, que é a educação, né, voltada para os temas ali que são tradicionais
e não começar a inventar coisas, né, que são talvez ali de obrigação dos pais, como eu já disse. E enxergo também que tanto aí, quando a gente fala de esquerda, a gente fala de direita, eu enxergo que tem extremos ali, né, dos dois lados, para criar o caos. Eu convivo com pessoas, eu tenho a minha opinião, eu convivo com pessoas respeitosas, de opinião diferente, e a gente se dá super bem. Eu acho que, né, a gente convive o tempo todo com pessoas que pensam diferente da gente, e a gente tem que respeitar. Só que aí o que esses grupos fazem? Eles inflamam alguns assuntos, eles inflamam algumas questões para gerar briga. É igual acontece entre brigas de time de futebol. Por que eu vou odiar uma pessoa que torce para o Atlético, por exemplo? Eu sou cruzeirense. Por que eu vou odiar uma pessoa que torce para o Atlético? Simplesmente porque ele tem uma opinião diferente de mim? Por que eu vou zoar uma pessoa que torce para o Atlético? Por que eu vou criar uma raiva nela nesse sentido? Eu acho isso muito errado. Eu acho isso um absurdo. E é isso que essas pessoas que estão por trás fazem. E a maioria das pessoas que vão nessa onda, eu posso afirmar, elas não sabem que tem pessoas por trás manipulando, influenciando, distorcendo. Né? E aí o que acontece? E aí se cria uma divisão, se cria uma briga, e aí a gente vê, né, como acontece, está acontecendo aí na extrema direita e na extrema esquerda, nos grupos, família se dividindo por conta disso, família brigando por conta disso. Eu tenho pessoas dentro da minha casa que não concordam com minha opinião e a gente se ama, a gente se dá certo, a gente respeita um ou outro, entendeu? E é isso que tem que ser colocado em pauta. E eu quero até puxar isso. Eu quero, né, população de bem. Eu acho que, né, os governantes, os parlamentares, os políticos comecem a levar um pouco para esse lado, né? Ao invés de atacar, ao invés de ferir, né, por conta da opinião, vamos começar a levar uma discussão para o campo das ideias, né? Vamos começar a mostrar, né, o porquê daquele fato, não ferir a pessoa. Eu já vi pessoas falando assim, porque se você é uma pessoa que defende fulano de tal, você é burro. Aí tá aqui um capim pra você comer. Isso é errado. Ou aí do outro lado lá, a pessoa, porque fulano de tal. Aí acontece alguma decisão ali, aí vira uma comemoração como se fosse uma final de Copa do Mundo. Aí todo mundo ali comemorando. E tem um porquê disso. Tem pessoas por trás influenciando isso, bancando isso. Eu acho errado. Então, se a população começar a raciocinar, ser mais patriota, começar a pensar no Brasil, começar a pensar na evolução, começar a pensar nas pautas que realmente interessam, as coisas vão mudar. E digo mais uma coisa, pessoas do bem, pessoas que querem o bem, se candidatarem, exporem as suas ideias, entendeu? Não ficar ali guardando, né, com medo de se expor, guardando boas ideias, tem que colocar a tua opinião, tá? E digo mais uma coisa, eu já cansei de ver uma pessoa gritar, um exemplo aqui, uma pessoa gritar, eu tô enxergando um lago, só que tá na frente dela um oceano, aí ela grita, eu tô vendo um lago, isso aí é um lago, aí as pessoas que estão ao redor, porque essa aí tá gritando, pensa assim, tá gritando ali, tá berrando, então eu não vou ficar com medo de me opor, porque senão daqui a pouco vai começar a gritar pra cima de mim. E aí se omitem, ficam caladas, e daqui a pouco começam até a falar, não, realmente é um lago, mas tá ali na frente dela um oceano, entendeu? Então, fazendo uma analogia, tem muita coisa nesse sentido. Pessoas desvirtuando as coisas, né? Igual a gente vê essa questão aí do português, se eu quero falar diferente, ridiculamente diferente, tá? Mesmo que eu respeite, né, o que essas pessoas querem falar, que eu acho ridículo isso, gente, junta seu grupinho lá, que quer falar todes, que quer falar não sei o quê, junta seu grupinho lá e vai distorcer o português. Agora, querer impor, né, uma minoria minúscula de pessoas bagunceiras, né, que querem criar o caos, vir e querer impor para todo mundo que se mude a língua portuguesa,
para inclusão de não sei o quê, aí é brincar. Então, gente, não vamos ficar calados, nós somos a maioria, então, assim, sem, né, de forma nenhuma agredir ninguém, sem ofender ninguém, mas vamos começar a expressar a nossa opinião também. De forma respeitosa, né? Não vamos deixar o pessoal ficar gritando que o lago ali, que o mar é lago e eu vou ficar calado, não. Entendeu? Então eu penso assim. Bom, eu vejo também que é importante hoje dentro das escolas abordarem a questão da política, mas para falar como a gente até colocou aqui, né? São as pautas tradicionais, as pautas padrões, que seria falar sobre o poder público e a sua função, falar sobre o papel do parlamentar, falar também sobre os 3 poderes, porque hoje o adolescente ele precisa entender isso para quando chegar aos seus 16 anos, ele saber estudar um candidato e poder votar com consciência. Mas existem também, como bem o senhor disse, que tem os extremistas, tem aqueles que chegam lá com as suas ideias, né, que se posiciona de uma forma muito extrema, partidária, que vem pregar a sua ideologia. É onde acontece essas questões, acredito eu, né? E falando nisso, eu queria saber um pouquinho de vocês, qual é a posição de vocês hoje na política. A posição, quando eu digo assim, vocês simpatizam mais pela direita ou pela esquerda? No meu caso, eu simpatizo mais pela direita, né? Mas o princípio familiar, a tradição, compactuo bem, gosto muito das ideias, né? Defendo muitas ideias também. Um dos motivos da gente ter comprado a ideia junto com a população da ideologia de gênero foi justamente isso, porque a gente não compactua com isso, né? Dentro das escolas, né? Porque a gente parte pelo princípio familiar, que eu acho que é assim que as coisas fluem, né? E assim que as coisas vão andar hoje no mundo inteiro e no nosso país também. O senhor simpatiza mais pela direita ou pela esquerda? As suas ideias a respeito hoje da política? Então, em particular, né, a minha pessoa, eu simpatizo também mais pela direita, pelo conservadorismo, né? Quando eu falo conservador, nos princípios familiares, como bem diz o meu amigo, e acho, né, que essa agenda progressista, que essas ideias, né, loucas, né, que a extrema esquerda prega, é extremamente errado. Eu acho que o comunismo também, na sua essência, nunca deu certo. Agora, existem algumas exceções, tá? Quando eu falo do socialismo, o social de verdade, né, aquele que educa ao invés de escravizar, ao invés de prender, né, fazer a pessoa ali ficar à mercê de alguma coisa, né, não liberta a mente, faz a pessoa ficar dependente ali de alguma coisa, de algum alimento, de algum dinheiro, de algum valor, não educa e aí controla. Eu acho que tem que ter uma liberdade maior em relação a isso. Eu me espelho muito, né, na forma que é feito nos Estados Unidos, não é à toa que é um país né, extremamente desenvolvido, apesar de ter os seus problemas também, mas é um país, né, que tem uma forma de agir bem diferente, é um país mais conservador. A Inglaterra também é outro exemplo disso, né? E aí quando a gente vê os Estados Unidos aí sendo, né, entre aspas aí o líder das nações, né, a gente entende que deu certo. Então, onde deu certo, né, a gente tende a entender, né, que é o caminho mais viável. Agora a gente pega uma Venezuela, né, uma vergonha o que o nosso, né, presidente aí anda fazendo, né? Anda fazendo. Absurdo, trazer um ditador aqui para nossa nação, né, e querer, o cara, outra coisa, a segurança dele agrediu uma mulher, né, uma jornalista, uma colega aí, apesar de que eu não compactuo muito com as ideias da Globo, acho que é uma imprensa marrom, mas é um ser humano, foi agredida, isso não pode acontecer. Então eu simpatizo por N motivos, eu simpatizo mais com o que dá certo, com o que é coerente, sabe? Eu acho que
que a maioria, né, já de certa forma, a maioria não atura uma ditadura, né, do jeito que está acontecendo na Venezuela. A fome que está lá, a maioria dos países que tendem a ser mais de esquerda, né, pregar o socialismo ali de uma forma mentirosa, são exemplos do fracasso. Eu queria voltar mais um pouquinho sobre a polêmica da cidade de Igarapé. Ainda não foi aprovada a PL da fake news, né? O projeto de lei que muitas pessoas, né, chamam de PL da censura. Agora, vocês acham que isso foi uma tentativa de censura do prefeito de Igarapé contra os veículos de comunicação que hoje faz alguns trabalhos dentro da cidade? Sim, claro que foi. Essa foi a ideia do prefeito, né? E você fez um comentário aí legal a respeito da PL das fake news. Se essa PL tivesse aprovada, a página da prefeitura tinha caído. Quem postou fake lá foi eles, né? Falando que a tribuna Igarapé Livre tinha postado fake news. E, na verdade, quem compactou com fake é eles. Quando a gente posta a verdade nas páginas, tem vários fakes, né, de supostamente, vamos dizer assim, de servidores que ficam entrando no nosso Instagram, nas nossas páginas, e fazendo os comentários. E só deixando bem claro aqui que a nossa página ela é bem democrática, né, que a gente não exclui publicação, né, diferente de outras. Então, nós é uma página democrática, mas lembrando, sempre do lado da população, tá? Lembrando que a tribuna nunca ganhou 1 centavo da prefeitura e não vamos ganhar porque não compactuamos com isso. Nosso trabalho é feito de forma gratuita, de amor mesmo para a população, divulgar, levar informação para aqueles que não podem ir numa reunião na Câmara, não podem abrir um diário oficial da Prefeitura para ler. Então a nossa função é essa, levar informação para a população e vamos continuar levando. Agora, senhor Arley, o senhor acha que o prefeito deveria se preocupar com coisas mais importantes na cidade? Claro. Um exemplo de ideologia de gênero. Ideologia de gênero, quem tem que falar a respeito de sexualidade são os pais, mesmo se na idade certa, né? Deixem as nossas crianças brincar, essa é a realidade. Tem coisas mais interessantes, né? Levar mais emprego para a nossa cidade, inclusive a renda do município aumentou de forma significativa, né? Isso ninguém pode falar que não, mas hoje um morador de Igarapé, ele tem que sair de Igarapé e ir em BH trabalhar, pagar mais de 12, 13 reais de passagem, sabendo que o nosso município não tem mais emprego. Então ele tem que preocupar com essas pautas, levar emprego para o município, levar emprego para o cidadão, trabalhar na área da segurança pública, que no nosso município tem um índice muito grande de roubos, né? E a gente não vê nada da prefeitura que possa reduzir esse índice. Então tem coisas mais importantes para trabalhar dentro do nosso município. E resumindo, deixe as nossas crianças. É isso aí. E eu penso a mesma coisa. Eu acho que a PL das fake news é um início de uma ditadura. Já existem leis e o que você fala na internet, e isso não te livra de nada. Hoje uma pessoa é facilmente identificada, mesmo que ela crie um perfil falso. Existem mecanismos, eu sou na área de tecnologia também, existem mecanismos para poder identificar o IP, né? E a operadora ali ela é notificada, e aí você acha o autor ali de uma forma bem tranquila. Mesmo que ele tente utilizar algumas técnicas aí para poder fugir, consegue se achar assim. E aí, eu acho que a PL das fake news, ela vem por interesses de alguns. E aí eu vou censurar o que for contra mim, e o que for a meu favor vai circular livremente. Então, hoje em dia, né, eu acho que um grande exemplo aí do que a gente está vivendo, eu volto a dizer, o senhor Arnaldo, ele, né, se achou no direito de colocar a gente como mentirosos, se achou no direito de falar que é fake news, e ele foi lá e entrou com o processo livremente. O que impediu ele de entrar com o processo? E aí houve uma análise, o juiz decidiu, né, entendeu a princípio ali que não tem nada de fake news, que não tem nada de inverdade. Pronto. Então, para que criar, né, eu acho que um filtro maior
né, com algumas desculpas, né, e esses grupos que estão preocupados com isso, como ficou bem claro, são grupos que aprontam, né, e querem esconder os maus feitos, simples, né, então eu acho isso um absurdo, eu acho que a justiça, a lei existe e existe tanto para os meios de comunicação quanto para o meio físico, o meio social, tranquilo. E mais uma coisa, se vocês observarem, né, esses grupos aí que estão pedindo isso, são os mesmos grupos que trouxeram lá o ditador aqui para dentro do Brasil. Então, será que eles estão querendo imitar a Venezuela devagarzinho? É o que parece, né? Então, eu, assim, dentro da pergunta que eu fiz para o senhor Warley, eu vejo o seguinte, se os senhores me permitem, que a preocupação do prefeito, ela poderia ter sido diferente no intuito de melhorar a qualidade do ensino público, de melhorar a qualidade do sistema público de saúde, né, de toda a estrutura da cidade, até mesmo porque... Inclusive o sistema público de saúde de Garapé é uma vergonha, tá? Se perigou chegar lá agora, lá no Tom de Pirona. Tá aí. Então, uma vez que em 2008 a população lá era de 32.967 habitantes e agora em 2022, no ano de 2022, subiu para 44.920. Então teve aí um aumento de 12 mil pessoas aproximadamente, né? A receita saiu de 32.246.000 para 227.857.000. Aí entenda bem, você população de Igarapé, você sabia disso? Melhorou alguma coisa na sua cidade? Melhorou alguma coisa no sistema público de saúde? Melhorou na escola? Melhorou no transporte público? Agora o senhor sabia que aumentou apenas 12 mil habitantes e de 32 milhões subiu para 227 milhões? A receita subiu tanto, a população não subiu tanto assim. E para onde o dinheiro está sendo investido? Vocês estão vendo a diferença na cidade? Agora responda para a gente. Será que o prefeito está se preocupando com as coisas que deveria realmente se preocupar? Aí eu deixo para os senhores. Vocês acham isso? Eu acho que ele está mais preocupado em agradar a mineradora, tá? Que essa que é a verdade. Eu acho que ele está mais preocupado em puxar saco de alguns, tá? Eu acho que a preocupação maior dele é essa, tá? E tentar censurar veículos de comunicação, né, que atende a população. Vocês podem ter certeza, como eu já disse aqui, população de Igarapé e região, vocês têm voz e não vai ser o Arnaldo, não vai ser qualquer outro extremista, ditador que vai nos calar e que vai calar a tua voz. Vocês podem ter certeza que a gente não vai parar. Então tá aí, fica aí a nossa posição a respeito a isso, a respeito aos fazeres do prefeito, né, e todo o seu grupo, e que a gente fica sem entender. Está se preocupando aí em mover um processo de um erro, de um tropeção dele, né, e de todo o seu grupo. E aí, a fake news é de quem? E o trabalho bem feito é de quem? Fica a pergunta para a população. Ele vai te calar, meu colega? Nunca. Então tá aí. A censura, não. Tá? E não vem de fake news, não. Vem de fake news, não, que fica feio, hein? Fica feio pro senhor, hein? Bom, deixo aqui, então, as nossas considerações para os senhores, nossas considerações finais estão chegando ao finalzinho, mas eu quero deixar aqui bem claro para você que está nos assistindo, convido vocês para ir lá visitar a página do Tribuna. Tribuna Igarapé, segue nós lá, pessoal, a página ela é bem democrática, é uma página bem transparente. Queria agradecer ao grupo Line 7 pelo
pelo convite, né? O objetivo é o mesmo, do Line 7 da tribuna, sempre estar ao lado da população. Vamos sim sempre mostrar a verdade e só frisar, né? Continuo aguardando aí a resposta do Hélito, o Hélito da dengue. Se o prefeito Arnaldo também quiser soltar uma nota, né, falando sobre o fake que ele falou que a gente soltou, a página está aberta, publicamos a informação dele sem problema nenhum. Exatamente. Bom, e convido você também para conferir todas as nossas páginas do grupo Line 7, que está aqui o nosso presidente Jean Xavier. É isso aí. E volto a dizer, não vai ser processo que vai intimidar a gente, não vai ser esses discursos aí ditadores que vão intimidar a gente. Nós vamos continuar com o trabalho. Eu tenho certeza que a gente tem um grupo muito unido, tá? De parabéns o Ezequiel, de parabéns o Ramon, Luan, vários outros, né, membros do grupo, que são pessoas assim excepcionais, de pessoas de bom caráter, que inclusive têm opiniões diferentes e a gente sabe, né, se respeitar. Então é isso. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de forma certa, de forma ética, sem fake news, sem mentira. E qualquer um que quiser se impor, né, que quiser dizer ao contrário disso, a gente tem, né, o diálogo aberto, o espaço aberto para a pessoa dar as opiniões. Enfim, se for, né, se a gente, por algum acaso, a gente errar, que como todo ser humano erra, como toda empresa, né, está sujeita a erro, a gente não tem dificuldade nenhuma de dar um passo para trás, né, corrigir o erro e continuar caminhando diferente do que o prefeito fez, né? Tentou jogar por debaixo do tapete, a gente percebeu e quando a gente soltou, ele quis, né, desvirtuar as coisas e colocar a gente como mentiroso. Mas eu volto a dizer, o senhor Arnaldo, mentiroso é o senhor. Então tá aqui, olha. Nós estamos aqui para dar voz para vocês. Quer fazer uma denúncia? Entre em contato com o nosso grupo, tá? Faça a sua denúncia, dê a sua sugestão, fale o que você quiser. Estamos aqui abertos para atender a vocês. E para vocês que se incomodam, que a gente fale de vocês, nós vamos falar bem e nós vamos falar o que está acontecendo. Então, se você errar, nós vamos falar. Se você acertar, nós vamos falar. Estamos aqui para trazer a verdade e seriedade da notícia. E olha só, a polêmica não acabou não. Não acabou não. Nós vamos ter mais, vamos ter convidado especial, né? Com certeza. Na próxima. Com certeza, com certeza. E eu mais uma última coisa. População de Igarapé, né, e volto a falar em região. A gente recebe todos os dias diversas denúncias. O nosso colega aqui, agora hoje não é pauta para isso. A gente recebe diversas denúncias. E tem um amigo meu, Washington Gontijo, manda um abraço para ele, que tem, né, uma opinião também a respeito de muitas coisas que estão erradas. Enfim, e a gente vai dar voz para ele. Ele vai, né, tá dando uma entrevista para a gente. Eu faço esse convite, viu, Washington? Para ele, né, chegou a entrar em contato com a gente quando ele viu algumas coisas. E a gente vai estar fazendo um convite para ele se pronunciar, para ele falar o que ele pensa. E é uma pessoa, né, que eu admiro e que eu sei que vai falar com coerência e vai falar a verdade. Então tá feito aí o convite, viu, Washington? O menino é bom, tá? Bom. O menino é bom. Já tô curioso, já quero saber aí, eu já tô, né, contando os minutos para ele aparecer aqui, para a gente bater um papo, tá? Então, quero deixar aí um abraço. Muito obrigado, Wally, por ter vindo, junto, né, presidente do Tribuna, ter vindo aqui dar a sua palavra, falar aqui com a gente o que aconteceu. Obrigado ao nosso presidente, Jean Xavier, que veio aqui também falar um pouquinho do que aconteceu. E olha, gente, quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, a todas as cidades que nos acompanha, que assiste e que nos abraça e que nos recebe com todo carinho toda vez que nós vamos aí fazer uma matéria. Muito obrigado, quero deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês e eu vou me despedindo assim. Foi um assunto mais sério, foi um assunto mais delicado e convido você para sempre estar aqui conosco acompanhando. Um beijo no coração e até a próxima.